Olá pessoal, tudo bem? Como que estão? Muitas dúvidas? Espero que estejamos aí tranquilos, navegando em águas que não sejam nada turbulentas, hein pessoal? Espero que esteja calmo e que vocês não tenham dúvidas, e se tiverem, por favor, estou à disposição, ok? Bom, como nós já havíamos combinado, né? Essa é a nossa terceira aula de execução trabalhista, ou seja, parte 3, aula 29ª. Já estamos caminhando aí para o término do nosso curso de processo do trabalho, né? Então, assim, logo aí já vamos encerrando, tá? Claro que qualquer alteração a gente vai regravando aulas e para justamente estar aí sempre em compasso com aquilo que vocês precisam, ou seja, estar aí totalmente atualizados para as provas que venham a fazer, ok? Então, independentemente de nós finalizarmos esse curso, com certeza ele será atualizado com bastante frequência, para que não haja aí nenhum tipo de déficit na aprendizagem de vocês, ok? Então, vamos aí dar continuidade para a nossa execução trabalhista. Nós terminamos princípios da execução trabalhista na aula anterior, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí dos pressupostos processuais e condições da ação na execução trabalhista. Então, né, nós vimos que a execução trabalhista, então, ela, para a maioria da doutrina, ela acaba se caracterizando como uma fase do procedimento e não como um processo autônomo, né, como nós poderíamos até pensar, né. Isso nós estamos falando da execução trabalhista, daquele nosso título judicial, daquela nossa sentença, né, que ela acaba então se caracterizando aí como uma fase do processo, né, que nós justamente aí visando a celeridade, né, aí a satisfação de outros princípios constitucionais da efetividade, né, que estão aí interligados uns aos outros no nosso processo de trabalho e na nossa execução propriamente falando, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos pressupostos processuais e condições da ação na execução, tá? Então, quais seriam esses pressupostos, essas condições da ação? Inicialmente, não há execução sem título, ou seja, eu tenho que ter um título para motivar essa minha pretensão, essa minha execução. Se eu não tiver título, eu não tenho que executar. Então, isso é a base aí da minha possibilidade de executar aí qualquer sentença. Então, assim, eu posso ter um título judicial ou um título extrajudicial, né? Então, tenho que ter um desses dois, né? Basicamente, a gente fala muito mais de sentença porque é muito mais objeto aqui, mas nós não podemos nos esquecer que existe também o título extrajudicial que motiva a execução. Títulos com força executiva, líquidos, certos e exigíveis. Então, eu tenho aqui mais um requisito. Além dele ser título judicial ou extrajudicial, ele tem que possuir força executiva, sendo, portanto, líquido, certo e exigível, né? Ou seja, são questões ali que dependentes entre si. Eu não posso abrir mão de nenhuma delas para caracterização aí do meu título com força executiva, ok? Além disso, né, a gente tem que ter em mente aí que nessa execução, nessa fase de execução, um processo de execução, como queiram, para que ela se desenvolva, né, de maneira regular e válida, né, eu tenho também que ter reunidas as condições da ação, ou seja, condições da ação e pressupostos processuais, tá? Então, aí eles têm que estar conjugados para que eu consiga, então, ter uma regularidade e uma validade desse processo de execução. Aí você pode me perguntar, tá, mas o que seriam, então, esses pressupostos processuais, essas condições da ação, Débora, né? Então, os pressupostos processuais seriam os requisitos de existência e validade da relação jurídico-processual, devendo a sua avaliação anteceder a das condições da ação. Ou seja, se eu não tenho um processo ou se ele não é válido, logo eu não tenho que aferir se existem condições da ação.
eu preciso primeiramente avaliar, então, os pressupostos processuais deste meu processo de execução, desta minha fase de execução, enfim, para que, então, eu tenha aí a possibilidade de que esse procedimento todo seja regular e seja válido, ok? Então, antes de entrar nas condições da ação, eu tenho que verificar os pressupostos processuais, tá? Agora, as condições da ação são requisitos para a viabilidade do julgamento de mérito. Daí já é uma outra questão, ou seja, eu tenho que ter um processo ali, tenho que ter avaliado, né, esses pressupostos básicos aí, processuais, né, que são os requisitos de validade e existência, para depois entrar aqui nessa questão de viabilidade do julgamento de mérito, né, que daí vai ser os pressupostos ali, ou seja, os requisitos, melhor falando, das condições da ação, tá? Dentre os pressupostos, então, processuais, destacam-se a competência do órgão que processará a execução e que o título deve se revestir da forma prevista em lei. Tá? Então, estas questões são extremamente importantes aqui para caracterizar, então, a minha validade e a existência deste processo ou, enfim, desta fase de execução ali, para que ela se desenvolva plena e regularmente, tá? Já quanto às condições da ação, eu preciso me focar basicamente na legitimidade e no interesse de agir, conforme aqui inclusive o nosso CPC. Fala verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, isso já é o CPC de 2015. Então, o juiz não resolverá um mérito quando não existir, né, a legitimidade ou o interesse processual. Isso será, então, uma condição, ou melhor, as condições da ação. Veja que a possibilidade jurídica do pedido foi excluída no CPC 2015. Antes do advento do CPC 2015, concomitantemente à legitimidade e interesse de agir, havia a possibilidade jurídica do pedido, coisa que não existe mais. Então, hoje nós estamos aqui, condição da ação, limitada à legitimidade e interesse de agir, tá? Então, fiquem, guardem isso aí, porque também é bastante importante para nós, tá? Nas condições da ação, ainda a gente tem para falar para vocês o seguinte, né? Que existe aí a teoria da asserção, que trata do seguinte, que se da simples análise da petição inicial, né, título executivo extrajudicial ou do requerimento de execução, que daí no caso é um título executivo judicial, ou seja, a sentença, estiverem presentes as condições da ação, deverá o juiz prosseguir o procedimento executivo. Tá? Então, esta é uma teoria que, via de regra, né, a simples análise da petição inicial, ou seja, ela existindo ali, o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial existindo, o juiz já deveria prosseguir o procedimento executivo. Tá? Mas, no nosso processo do trabalho, a teoria da asserção, ela não é aceita de forma plena, ou seja, ela é mitigada dentro do processo da execução. Por quê? Porque somente as partes, ou seja, as pessoas mencionadas no título executivo, ou então a quem a lei atribua legitimidade ativa ou passiva, deverão figurar. Não basta a mera indicação do credor e que a obrigação não foi adimplida pelo executado. Eu tenho que preencher, então, na minha execução, né, este pressuposto aqui, de que as pessoas mencionadas no título a quem a lei atribua devem realmente promover esta execução. Tá? Não basta simplesmente indicar aquela pessoa, fulano, beltrano ou cicrano. Não, eu tenho que ser aquela parte ou aquela parte que está manejando, que está realmente requerendo, pleiteando aquela execução, né? Ela tem que ser ali a pessoa que a lei atribua legitimidade. Tá? Então, isso é muito importante. Por isso que, neste caso, não podemos aplicar de forma plena aí a teoria da asserção no nosso processo aqui, no nosso processo do trabalho, ok? Porque aqui não cabe, né? Existe essa limitação e é bom que vocês saibam, porque pode acontecer de haver aí qualquer questionamento nesse sentido, tá? Dessa mitigação. Então, vocês sabem que no processo do trabalho a teoria da asserção ela é mitigada na execução.
tá? Ela não é aplicada de forma plena, assim como ela é lá no processo civil, por exemplo, tá? Eu não tenho como aplicar dessa forma, tá? Então, resumindo para vocês, para que não haja dúvida em relação a essa aplicação, à teoria da asserção, o credor deverá juntar o título, individualizando as partes, credora e devedora, aos autos. Assim, eu consigo realmente materializar aquela pretensão, né, para que eu consiga ter, então, o deferimento deste direito ali neste processo de execução, ok? Além do mais, quando eu falo de condições da ação, eu também estou falando aqui de interesse de agir, ou processual, ou de exigir a atuação da jurisdição, no caso concreto, para solucionar o conflito. Então, quando eu falo de interesse de condição da ação, eu falo então do interesse de agir e da legitimidade, né? Até então, nós estávamos falando aqui da questão da legitimidade, né? Por isso mesmo a questão da teoria da asserção, e agora eu falo aqui da possibilidade então de que neste processo, né, para que se realmente perfectibilize, eu tenha também conjugado o interesse de agir daquela pessoa, ou seja, né, tem que ter interesse de agir processual ou de exigir então a atuação, né, daquela jurisdição no meu caso concreto, tá, para solucionar aquele conflito, ou seja, aquele título que eu tenho realmente além da legitimidade, né, ele tem que me proporcionar então aí o interesse de agir no caso concreto, ok? Aí, então, se resumiria, neste caso aí, o interesse de agir, ou processual, ou de exigir a atuação da jurisdição, no caso concreto, para solucionar o conflito. E o interesse processual na execução surge como a exigibilidade do título em razão do inadimplemento da obrigação. Então, assim, eu tenho esse interesse de agir, que ele está pautado justamente no inadimplemento daquela obrigação pelo devedor. Então, se eu tenho legitimidade, conforme a teoria da asserção me fala ali, que eu teria que reunir, então, ou a lei dizer, né, ou eu ser realmente o titular daquele direito, então aqui neste caso, além de tudo, né, eu tenho que ter esse inadimplemento dessa obrigação, tá? Para então poder fechar aqui o cumprimento desses requisitos legais aqui para poder ingressar com o meu pedido aí, seja ele através aí de um título executivo extrajudicial ou então judicial, ok? Conforme o artigo 786 do CPC, nós temos ainda aqui: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Ou seja, se eu tenho a necessidade única e tão somente de apurar por cálculos aritméticos aquele valor, né, oriundo daquele título, isso não retira dele a liquidez. Por quê? Porque aqui eu estou falando justamente na possibilidade de que eu reúna aqui os requisitos para poder executar, para tornar esse título executivo, né? Então, eu tenho que ter liquidez, certeza e exigibilidade. Agora, quanto ao fato de eventualmente eu precisar de cálculos para apurar os valores devidos, isso não retira dele, portanto, a liquidez, tá? Eu tenho a obrigação, né? E o fato de precisar de um cálculo não torna ele ilíquido, ok? Então, é isso que a letra da lei está querendo nos passar aqui. Então, como eu estou me referindo às condições da ação, então a gente já começa a tratar nesse ponto aqui do artigo 786 do CPC, que já nos traz a orientação no sentido de que eu não estou aqui sem liquidez, porque eu preciso de um cálculo simples aritmético, ok? Vejam só que, como a gente sempre comenta aqui, eu sempre trago posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. E nesse caso aqui,
o entendimento que se tem acerca das condições da ação é que a moderna doutrina entende que não é o inadimplemento que torna exigível o título, interesse processual, mas sim a alegação de que o título não foi cumprido. Adimplemento ou inadimplemento se reportam ao próprio mérito da execução. Então aqui o fato ele se restringe justamente à questão de que eu não quero nem me focar no inadimplemento em si para poder ingressar com essa ação, mas sim do não cumprimento. Se eu alego que não foi cumprido, eu já tenho aqui o cabedal suficiente para poder ingressar. E isso justamente dá um sustentáculo muito maior para o meu direito, porque não é somente, eu não tenho que alcançar o inadimplemento para poder ingressar aí com um pedido de execução. Se eu simplesmente alegar que o título não foi cumprido, eu já tenho aí a reunião aí das condições necessárias para poder ingressar com esse pedido, tá? Porque justamente a questão de adimplir ou inadimplir, elas vão ser analisadas no mérito da ação, ok? Então, não é a questão da exigibilidade. Então, quando eu estou falando aqui, porque antes a gente tratou de liquidez, agora eu estou tratando de exigibilidade. Então, quando eu trato de exigibilidade, eu tenho que pensar justamente nisso. Ele não é exigível porque ele não foi adimplido. Ele pode ser exigível porque ele não foi cumprido, tá? Então, assim, há uma diferença substancial aí. Então, essa exigibilidade, se eu, por exemplo, ingressar com pedido de execução e houver algum óbice em decorrência de alegações de que não há que se falar em adimplemento ou inadimplemento, por exemplo, eu não tenho que me restringir a isso, mas sim de que não foi cumprido, não foi cumprida aquela obrigação. É isso aqui que a moderna doutrina está dizendo para nós, tá? Que essa questão da exigibilidade, ela é muito mais ampla do que o mero inadimplemento da obrigação, ok? E quando a gente trata de mérito da execução, eu tenho o seguinte: na execução, o mérito consiste na pretensão de obrigar o devedor a satisfazer a obrigação consagrada no título que detém força executiva, diferente do que ocorre na fase de conhecimento, na qual a pretensão posta em juízo consiste em impor uma obrigação ao réu de dar, pagar, fazer ou não fazer. Ou seja, aqui na execução eu não estou mais discutindo se existe ou não obrigação de fazer, entregar, dar, receber, enfim, o que for. Aqui eu já tenho um direito que foi assegurado por uma decisão judicial que diz que o devedor deve satisfazer uma obrigação, que está, portanto, esculpida, consagrada num título que detém a força executiva, ok? Então, eu tenho que me pautar justamente nesse fato, o mérito entre a diferença do mérito da ação de conhecimento e da ação de execução, que são méritos, né, diferentes aqui, né? Então, é muito mais restrito no caso, né, na execução, porque eu não tenho mais que ficar aí divagando sobre se existe ou não essa obrigação. Não, ela existe, ela está aqui estampada e ela deve ser paga e acabou. Por isso também a redução do contraditório, né, porque eu não tenho mais que ficar alegando nada nesse sentido. Não devo, eu já paguei, não, isso já esgotou, já ficou lá atrás. Agora você deve, você tem que cumprir e acabou. Então essa é a diferença do mérito da execução e da ação de conhecimento, tá? Que também é muito bom que vocês saibam discernir aí para a gente não cair em impropriedades, né? Ou pegadinhas lá na frente, no sentido de achar que ainda na execução nós temos a possibilidade de discutir no seu mérito eventual impossibilidade de pagar ou inexistência de débito, algo nesse sentido para elidir aí a obrigação pelo pagamento. Não, aqui a gente não discute mais isso, já ultrapassou essa fase e agora a gente só vai realmente se pautar na necessidade de satisfazer o crédito do exequente, ok? Então, como nós já falamos, e aqui também para corroborar isso que já havíamos comentado, né, até para que vocês possam se recordar depois, sem necessariamente ter que assistir novamente a aula, né, na execução, os atos praticados pelo Poder Judiciário se voltam para a satisfação da obrigação
consagrada no título, ou seja, esgotou todas as possibilidades de eu querer me referir ou falar de qualquer inexistência de débito, né? Não havendo como regra julgamento de mérito, tá? Como regra, não há julgamento de mérito na execução, salvo quando houver impugnação, exceção de pré-executividade ou embargo terceiro, por exemplo, tá? Então, neste caso aqui, terceiro, tá? Eu esqueci do S ali. Quando houver, tá? Então, assim, salvo, sempre muita atenção aqui. Via de regra, a execução, ela não tem aí mais nada que discutir em relação a outras questões. Ela se presta a satisfazer a obrigação, que foi consignada, que foi determinada já na sentença, tá? Então, em regra, não há julgamento de mérito. Todavia, quando houver impugnação, que é muito comum acontecer, né, seja ela através da exceção de pré-executividade ou embargo terceiro, aí a gente vai ter, então, um julgamento de mérito nessa execução. Então, fica para vocês aí essa situação também, que é muito importante, tá? Porque não é a regra ter o julgamento de mérito. Até porque, justamente, o que se visa na execução? A celeridade, justamente a entrega do bem da vida àquele credor, que não haja, então, aí todos esses óbices que impactam negativamente aí na percepção desse crédito trabalhista. Então, via de regra, não é para ser assim. Mas a gente sabe que na prática, enfim, a gente se depara aí com inúmeras defesas, ainda claro que bem menos no processo executivo, mas ainda assim a gente sabe que existe aí a possibilidade de atravessar aí outras defesas que acabam embaraçando um pouco aí ou atrasando aí esse direito, ok? Então, daí, neste caso, haverá sim o julgamento de mérito na execução, tá? Quanto ao título executivo, a gente tem que ter em mente o seguinte: o documento, ele então, o documento que preenche os requisitos previstos em lei, contendo uma obrigação a ser cumprida, individualizando as partes devedora e credora da obrigação com força executiva perante os órgãos jurisdicionais. Isso nós até já havíamos comentado com vocês ali, quando falávamos da teoria da asserção, né? Que deve haver individualização das partes devedora e credora, para que então haja aí a ciência inequívoca de quem realmente é legítimo ou não ali para constar no polo passivo e ativo, enfim. Então ele tem que preencher esses requisitos ali e, claro, por obviedade, conter aí a obrigação que deverá ser cumprida, ok? Para que então se torne aí ou preencha então esse requisito aí da força executiva perante os órgãos jurisdicionais. Tá? Agora, quanto a esse título executivo ainda, nós temos ainda que toda execução tem suporte em um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, ou seja, não tenho como ter uma execução sem título. Isso a gente já tinha comentado, mas eu acho importante a gente tratar de novo aqui, porque a gente está falando especificamente aqui do título, tá? Então, quando até eu repito, é porque quando nós estamos tratando de uma matéria especificamente, nós encontramos várias janelas para poder tratar do mesmo assunto. E como eu nunca acho demais repetir, porque a gente sempre acaba usando essas lembranças para aplicar na nossa vida profissional, enfim, ou nas nossas provas, é importante que a gente sempre esteja revendo, né, para até poder conectar as informações de forma organizada, né, e poder lembrar disso lá na frente. Então, neste caso aqui, vocês estão revendo, né, essa situação, justamente porque, né, é importante aqui quando a gente fala do título executivo, tá? Além disso, o título deve ter previsão legal, revestir-se das formalidades previstas em lei e possuir forma documental, tá? Como dito também, título tem que ser líquido, certo e exigível, conforme artigo 783 do Código de Processo Civil. O 783, por sua vez, nos traz o seguinte:
a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, tá? O que seria a certeza? A certeza, ela se consubstancia num título não sujeito a alteração por recurso judicial ou que a lei confere tal qualidade, por revestir o título das formalidades previstas em lei extrajudicial. Ou seja, se eu tenho um título que já transitou em julgado, que não tem mais o cabimento de qualquer recurso, né, ou então eu tenho um título que encontra a previsão legal, um título extrajudicial, eu tenho a certeza que está ali configurada, consubstanciada e não me impede então de executá-lo, né? Então ele não pode estar sujeito a qualquer alteração. Por isso a necessidade então do trânsito em julgado daquela decisão, porque se couber ali qualquer recurso, infelizmente eu não tenho aí a certeza, o que vai me impedir, portanto, de executar aquele título, ok? Além disso, né, como a gente está tratando dos requisitos, né, agora a gente tem também a questão aí do requisito da exigibilidade, né? O que seria então a exigibilidade do título, né? Exigível quando não está sujeito então a condição ou termo, né? Ou seja, a obrigação consignada no título não está sujeita a evento futuro ou incerto, condição, ou a um evento certo, termo. Em outras palavras, exigível o título cuja obrigação nele retratada não foi cumprida pelo devedor na data do seu vencimento. Ou seja, eu tenho um título no qual estava disposta uma data, né, de pagamento, no entanto, essa data foi descumprida. Agora, eu não posso, por exemplo, me utilizar de um título no qual foi avançada, que a data de pagamento, por exemplo, teria termo de vencimento em fevereiro, né, e me utilizar dele para executar. Não tem como. Então, eu não posso estar atrelado à condição ou termo, nenhum, né? Não tem que ter uma condição, por exemplo, que me diga, você só vai poder executar, por exemplo, se eu não fizer tal coisa para você. Então, eu não posso estar com esse título sujeito a qualquer condição que me diga, que me impeça, por exemplo, aí de levar a cabo, então, a execução. E tampouco a datas, né? A termo, né? A gente tem que estar sempre aí com um título que seja realmente, tenha sido já efetivamente descumprido e que dê aso, portanto, a possibilidade aí de executá-lo, sem qualquer tipo de empecilho, tá? Já quanto à liquidez do título, líquido, portanto, é o título que individualiza o objeto da execução, ou seja, um valor específico, né? A obrigação de entregar, por exemplo, ou da obrigação de fazer ou não fazer. Eu tenho uma obrigação de construir, né? Ou de reformar, ou de entregar algo que me foi contratado, né? Bem como delimita o valor, a obrigação de pagar. Então, eu tenho essas situações, têm que estar muito claras, inequívocas, para que o juiz, de fato, possa conferir aquele título a liquidez necessária, ou seja, eu tenho que ter a certeza, a liquidez, para que não falte aí a possibilidade, então, de preenchimento de requisitos, né, que eu possa manejar, então, minha execução sem qualquer impedimento, né, tem que ser certo, líquido e exigível. Então, aqui a liquidez, ela estaria consagrada, então, na possibilidade, né, de que realmente eu tenha, que aquele sujeito, aquele devedor, ele tenha uma obrigação já de entrega, de fazer ou, enfim, de pagar, né, acertada ali, que não haja nenhuma dúvida a respeito. Lembrem-se daquela questão de cálculos, meros cálculos aritméticos, não impedem a execução. Então, ainda que não haja ali, digamos assim, uma configuração exata do valor, né, se me permitir fazer por cálculo aritmético, não há que se questionar aí a liquidez desse título, porque ele é líquido, então eu posso sim proceder com a minha execução, ok? Agora, nós temos que também separar aí o que seria uma execução definitiva de uma execução provisória, né? A execução definitiva acontece quando há o trânsito em julgado da decisão e para títulos executivos extrajudiciais. Então, ali eu teria uma execução definitiva, tá? Então, se eu tenho uma sentença
Com trânsito em julgado, eu já posso executar. A mesma coisa acontece também para os títulos executivos extrajudiciais. Então, também posso ingressar com o meu pedido de execução ali, né? Com a minha ação de execução, no caso, quando se tratar de títulos executivos extrajudiciais. Execução provisória, quando o título executivo judicial estiver pendente de recurso. Ou seja, eu tenho a possibilidade de executar provisoriamente aquela decisão, né? Aquela sentença. No entanto, ela é provisória. Por quê? Porque ainda existem recursos passíveis aí de reforma daquela decisão que pode alterar aquilo que foi decidido. Por isso, a execução acaba sendo provisória nesses casos, ok? Então, duas modalidades de execução aí para vocês, tá? Além disso, nós temos o artigo 876 da CLT, tá, que nos diz o que é o título executivo. Acho que até já tratamos dele aqui na aula anterior, mas vamos aqui retomar para que vocês saibam o que vem a ser o título executivo aqui no nosso processo do trabalho, tá? As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo. Os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. Então, aqui já tratando, né, quando, então, passadas em julgado, né, título executivo, não tenha, então, recurso, não esteja pendente de recurso, né, ou com efeito suspensivo também, porque pode aí também inviabilizar a nossa execução, né, porque se tem efeito suspensivo, não consigo executar. Os acordos, né, que também não cumpridos, também consigo executar. Os termos de ajuste de conduta firmados, né, entre o Ministério Público, os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, que também poderão ser executados. Então, via de regra, seriam esses os títulos aí passíveis de execução perante a nossa Justiça do Trabalho, tá? Por outro lado, o CPC elenca os títulos executivos judiciais no artigo 515 e os extrajudiciais no artigo 784. Então, é importante também que vocês deem uma olhadinha lá, porque, como a gente sabe, né, o CPC acaba sendo utilizado subsidiariamente, então a gente usa bastante ou supletivamente, né, como também dependendo da situação. Aí a gente tem que sempre dar uma olhadinha para saber aí qual é a disposição legal que trata, respectivamente, do assunto que a gente está vendo aqui, tá? E não necessariamente aí a gente pode aplicar aqui no nosso processo do trabalho, porque aqui a gente tem hipóteses bastante restritas, né? Mas a gente tem que sempre ter conhecimento daquilo que nos auxilia ali por alguma razão ali, algum aspecto, né, no nosso processo do trabalho, tá? Então, atualmente, tá, até falando sobre a possibilidade de execução, né, na Justiça do Trabalho, atualmente tem se admitido, além daquele rol previsto no artigo 876, que são essas decisões aqui, enfim, decisões passadas em julgado, né, que não tenha recurso, com efeito suspensivo, ou acordos firmados, né, termos de ajuste de conduta, enfim, tem se concebido ainda na Justiça do Trabalho que alguns outros títulos não previstos na CLT podem também ser executados, tá? São passíveis, então, de execução. Seria certidão de inscrição na dívida ativa da União, referentes às penalidades administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Ou seja, muito embora não conste no rol ali taxativo do 876, a gente pode entender que sim, que a Justiça do Trabalho tem sim permitido a execução destes títulos aqui, tá? Além disso, a sentença penal condenatória que atribui responsabilidade penal ao empregador transitada em julgado também pode ser executada, então, na Justiça do Trabalho. A conciliação, autocomposição na linguagem do CPC de 2015, extrajudicial homologada judicialmente pelo juiz do trabalho. Então, também é possível que esta conciliação, autocomposição,
né, conforme linguagem do CPC 2015, que seja extrajudicial, já homologada judicialmente pelo juiz do trabalho, também seja passível, então, de execução. Então, assim, se forem questionados, forem indagados sobre os títulos passíveis de execução, não se tem mais a convicção ou a concepção restrita daqueles títulos que estão dispostos no artigo 876 apenas, tá? Hoje, né, atualmente, se tem a concepção de que estes títulos também podem ser executados, ou seja, são passíveis de execução pela Justiça do Trabalho, ok? Então, pessoal, sobre execução no processo do trabalho, seria isso que eu tinha para vocês, tá? Então, encerramos aqui a nossa matéria de execução. Claro, né, pessoal, tem muita coisa para falar, só que eu tenho que eleger aquilo que eu julgo mais importante para vocês, né, seja para retomar ou mesmo para aprender, porque talvez muitos ainda não tenham tido oportunidade de ver na faculdade, né, seja por, né, estar ainda, não ter visto a matéria, enfim, né, por várias situações, às vezes também dependendo da ementa, enfim, às vezes não tiveram oportunidade. Mas eu tenho que eleger, infelizmente, aquilo que eu reputo mais importante para vocês, tá? Então, alguma outra coisa vai acabar ficando de fora, tá? Mas vocês têm os caminhos, né? A doutrina, né? Que pode servir aí como uma possibilidade aí de vocês estarem pesquisando, estudando, né? O professor Mauro Schiavi é excelente doutrinador, né? Com ele, sobre a doutrina dele, basicamente, que eu utilizo para fazer as aulas de vocês, então creio que vocês não vão ter muitas dificuldades aí para estudar a nossa matéria, mas de qualquer maneira, como sempre, ficam os meus contatos e eu sempre estou à disposição aí para o que precisarem, tá bom? Um grande abraço para vocês e bons estudos, até a próxima, nos vemos em breve, um grande abraço.